Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte dos seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo eles teriam feito penitência, vestido-se de cilício, cobrido-se de cinzas. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogadas no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. Permitam-me fazer só 2 observações. Olhando esse texto que nós acabamos de ouvir do Evangelho, palavras duras, muito duras de nosso Senhor. De modo que, num primeiro momento, estas palavras desmontam uns argumentos que dizem que no final todos vão se salvar porque Deus é misericórdia. Que nós acabamos de ouvir é talvez um lado de nosso Senhor, um lado justo. Um lado justo. Muito mais do que concordar, colaborar ou ser conivente com o erro. Aliás, Jesus nunca fez isso. Nunca concordou e nunca foi conivente com o erro e com o pecado de ninguém. Mas sempre os incentivou para que se convertessem. Todos os que se aproximaram e aqueles que o escutavam. A exortação de Jesus era sempre para uma conversão. E uma conversão sincera, uma conversão sem fingimento. E aí a lamentação do Senhor, o lamento do Senhor, entre aspas, é sobre as cidades, algumas cidades em que Jesus realizou, o texto diz, a maior parte dos seus milagres. E com tantos milagres que o Senhor fez, as pessoas dessas cidades não se converteram, não aderiram ao projeto de Jesus. E porque não aderiram, recebem esta comparação com palavras duras, uma comparação, mas com palavras duras de nosso Senhor. Quando o Senhor cita, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitas em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestido-se de cilício e cobrido-se de cinza. Ou seja, essas cidades que receberam estes milagres do Senhor não entenderam e não converteram. E o Senhor diz, se tivesse sido realizado em outras cidades, ele cita aqui Tiro e Sidônia, a cidade inteira teria se convertido. Depois, a outra comparação, dizendo de Cafarnaum, ele diz que se
a metade dos milagres a metade dos milagres que foram realizados em Cafarnaum tivessem acontecido em Sodoma, Sodoma existiria até hoje. Você observa aqui, lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, tem a narrativa da destruição da cidade de Sodoma. Sodoma e Gomorra foram destruídas por conta da infidelidade do povo. E aí Jesus realizou muitos milagres, muitos sinais em Cafarnaum, em Corazim, Betsaida, Jerusalém, e não houve conversão. A gente dá um passo à frente e traz para nossos dias esta palavra. Quantas graças e até mesmo quantos milagres também nós já tivemos a oportunidade de experimentar. Talvez se a gente fosse enumerar, ou talvez se a gente não enumerar, a gente diga assim, mas eu não recebi nenhum milagre. Mas se a gente olhar com bastante atenção a nossa vida e escrever algumas coisas da nossa história, a gente vai perceber certamente alguns milagres, ainda que sejam pequenos, milagres, que o Senhor Deus realizou. Sem contar outras graças que Ele manifestou na nossa vida. Em comparação com aquilo que nós ouvimos, com base nestes milagres, nesses sinais, como mudou a nossa vida? Como transformou o nosso coração? Ou será que nós recebemos tudo isso, como Jesus disse aqui no Evangelho, essas graças, esses milagres, esses sinais, e continuamos do mesmo jeito? Esta é uma pergunta que nós precisamos responder diante de Deus, diante de tudo aquilo que Ele fez em nossa vida. O que mudou em nossa vida? Ou então, deixa ser mais direto. Quanto tempo faz que nós participamos da missa? Começou a participar da missa depois de grande? Ou começou a participar da missa desde criança? Nesse tempo que participa da missa, o que mudou? Mudou tudo? Não mudou nada? Continua tudo do mesmo jeito? Isso é uma boa reflexão para a gente fazer diante de Deus. A segunda observação é sobre a vocação de Moisés. Nós ouvimos o início do chamado de Moisés. O início da sua vocação. Quando ele nasceu. É interessante porque no texto de ontem, vocês meditaram. Nós meditamos no texto de ontem que o faraó, o novo faraó, ordenou que as crianças dos filhos dos hebreus fossem jogadas no rio, para que morressem, para que não sobrevivessem. E Moisés, quando criança, ele está dentro desse contexto. Então, se a mãe de Moisés não colocasse ele no cesto e colocasse no rio, e o faraó descobrisse, o faraó iria mandar matar Moisés, ainda pequenino. Porque era assim que o faraó tinha determinado. E aí, qual que é a preocupação de uma mãe? E de uma mãe inteligente, iluminada, uma mãe temente a Deus. Ela decide colocar o menino num cesto e pede para a irmã do menino ficar acompanhando. E por ironia, quem descobre aquela criança naquele cesto foi exatamente a filha do faraó. Ela se compadeceu daquela criança, recolheu a criança para cuidar. E aí a mãe, eu digo a irmã de Moisés, diz, quer que eu chame uma ama de leite para amamentar esse bebezinho? Olha só que coisa impressionante, né? E aí quem foi a ama de leite de Moisés? A mãe dele. Ela amamentou, o menino cresceu. Depois que o menino cresceu, entregou para a
a filha do faraó. E a filha do faraó, né, cuidou como se fosse filha dela. Como se fosse filha dela. E aí, acontece que o menino cresceu, né, e já adulto, ele está, né, no Egito, e ele vê 2 egípcios, ou melhor, ele vê um egípcio e um filho dos hebreus brigando, e ele mata o egípcio, salvando os hebreus, e aí, para não ser pego, né, ele foge. E aí, na fuga, é que vai acontecer a vocação de Moisés. O Senhor vai chamá-lo, né, no capítulo 3, nós vamos observar a história da sarça ardente, que é a leitura de amanhã. Nós vamos observar como que Deus chamou Moisés para libertar o povo que estava escravo lá no Egito. Mas observem a dificuldade em que esta história acontece. Primeiro, a proibição de ter filhos. Se a mãe de Moisés tem o filho, né, e diz que o filho é dela, vai ser morto. Então, os filhos dos hebreus não podiam, mas a filha do faraó podia. Olha como que Deus age na vida, né, de Moisés desde criança. Desde criança. Então, o grande ensinamento que nós tiramos dessa história é exatamente isso, né? Se a nossa vida está marcada por dificuldades, por sofrimentos, por perseguições, por situações difíceis, é preciso que a gente confie, que a gente fixe o nosso olhar em Deus, porque Deus não vai nos abandonar. Muito pelo contrário, Ele vai ensinar-nos lições preciosas dos sofrimentos e das dificuldades que nós possamos vivenciar. Deus tirará algo bom, algo bonito. É preciso enxergar, apesar das dificuldades, a beleza da presença de Deus. E fixar o nosso coração em Deus. E não desanimarmos. Porque Deus é Senhor de tudo e tudo irá se resolver segundo aquilo que está no coração de Deus. É preciso que a gente confie, que a gente não desanime e continuemos seguindo os passos de Jesus. Que o Senhor nos dê a graça da perseverança para que, apesar das dificuldades, continuemos seguindo os seus caminhos.